Olá, bem-vindos ao módulo 5. Esse é o módulo sobre serviço de vinho, onde eu vou falar sobre temperatura, que é importante, abertura de garrafa, decantação, mostrar um pouco de taças e ainda falar sobre harmonização, vinho, comida. Bom, chegamos até aqui e a gente vai falar sobre serviço de vinho, que eu acho super importante. E uma coisa mais importante, talvez, de tudo isso que a gente tenha falado e de tudo do mundo do vinho, uma coisa que eu acho, é a temperatura de serviço do vinho. É o momento que a gente vai abrir a garrafa, colocar na taça e dar o gole. Esse é o momento onde a temperatura é a chave do negócio, é o mais importante de tudo. Você pode guardar o vinho muito bem, você pode usar a melhor taça e tudo mais. Se no momento do contato da gente beber o vinho, falando em outras palavras, de beber realmente o vinho não estiver na temperatura ideal, vinho branco, vinho tinto, rosé, espumante, a degustação vai ser um desastre. Isso a gente pode acabar com a nossa degustação, pode acabar até com a nossa apresentação no momento que a gente está falando sobre o vinho, porque a gente vai provar o vinho e aquilo que a gente está falando que o vinho tem, às vezes não vai aparecer em função da temperatura. Parece bobagem a temperatura, mas é o que vai fazer o vinho aparecer no aroma, no sabor, no gosto e brilhar no momento correto que é que a gente vai degustar esse vinho delicioso. A temperatura é importante também quando se fala de vinho espumante, antes até de abrir a garrafa. Então, no momento da abertura da garrafa, e lembra que a garrafa de espumante ela tem 6 atmosferas de pressão, tem muita pressão ali dentro, a temperatura bem baixa vai nos ajudar no momento da abertura da garrafa. Daqui a pouco eu vou fazer até a demonstração de como abrir uma garrafa de espumante corretamente e a temperatura ajuda nisso também, ainda mais no momento da degustação. Aqui a gente vai mostrar a temperatura dividida por vários tipos de vinho, os espumantes, o vinho branco mais encorpado, que é o caso do Chardonnay, dependendo de como ele é feito, a gente pode bebê-lo até por volta dos 12 graus de temperatura. Não é gelado, mas também não é quente. É bem refrescado, onde ele vai começar a se mostrar em camadas de aromas. O que a gente sempre fala é que existem faixas de temperatura. Quando é uma faixa de temperatura, o vinho branco muito frio, a temperatura cada vez mais baixa faz com que o vinho feche. A gente fala dessa maneira, a gente fecha por completo toda a parte olfativa desse vinho. Então, um vinho branco gelado demais, você vai beber um líquido alcoólico gelado, sem aroma, sem sabor. À medida que a temperatura começa a subir lentamente, começam a aparecer todas essas camadas de perfume e de complexidade que o vinho tem para te mostrar. Então, tem que ser servido na temperatura correta. Como é que a gente sabe que o vinho está na temperatura correta para ser servido? Usando um termômetro. Esse é um termômetro muito bacana, que a gente pode colocar dentro da garrafa depois que ele está aberto, coloca lá e ele vai ficar preso no gargalo por conta dessa bolinha aqui. Ou ainda, quando você tiver a sua taça, você pode colocar ele dentro da taça. Então você vai saber exatamente com precisão a temperatura que está sendo bebido o vinho. Se tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, manda no nosso fórum. Santé!